Olá! Que bom ter você aqui no podcast em resumo. Sabe, esse é o nosso espaço para a gente conversar sobre livros, sobre histórias que marcam e tudo aquilo que elas nos fazem sentir e pensar. Hoje, eu quero te contar uma história que, olha, vale muito a pena conhecer. É uma história fascinante sobre amor, vaidade e uma obsessão, digamos, bem peculiar. A gente vai mergulhar em A Pata da Gazela, um romance de José de Alencar, um dos maiores nomes do nosso romantismo. A história se passa na alta sociedade do Rio de Janeiro do século XIX, um mundo cheio de regras de etiqueta e, claro, paixões escondidas. E para a gente entender bem essa trama, vamos seguir por 5 pontos. Primeiro, vamos falar de um fetiche bem daquela época. Depois, a gente vê como surgem dois amores por uma mesma dama. Em seguida, a gente entra no segredo do tal pé monstruoso. Aí, a gente acompanha o jogo da sedução que se desenrola. E, por fim, a gente reflete sobre o que é vaidade e o que é amor de verdade nessa história. Vamos nessa? Então, para começar, o mais curioso dessa história é que ela não começa com uma pessoa. Não, ela começa com um objeto. Um objeto que vai despertar uma fixação assim poderosa e muito, mas muito incomum. E para a gente ter uma ideia do nível dessa fixação, ouve só um trechinho do que um dos personagens, o Horácio, diz. O que amo nela é o pé. Este pé silfo, este pé anjo, que me fascina, que me arrebata, que me enlouquece. Pois é, essa é a voz do Horácio de Almeida, um tipo super popular na alta sociedade da época. Um verdadeiro leão, como se dizia. E essas palavras cheias de paixão não são para uma mulher, não, são para uma butina. Uma butina feminina que ele simplesmente achou na rua. Bizarro, né? Isso já diz muito sobre o cenário do livro, né? A gente está falando de um mundo onde a aparência era tudo. E essa botina perdida, que não era qualquer uma, era uma obra-prima de couro e seda, acaba virando o gatilho, o catalisador de toda a trama. E como é que isso acontece? É tudo muito rápido. Duas moças, Amélia e Laura, estão ali esperando na carruagem. O criado delas volta correndo, meio apressado, e de um pacote que ele carrega, uma botina pequenininha cai no chão, sem ninguém ver. Quer dizer, quase ninguém, porque é aí que o nosso elegante Horácio passa e encontra tal botina na calçada. Um instante, um pequeno acidente e pronto. O curso da vida de 3 pessoas vai mudar completamente a partir daí. A gente logo descobre que a dona da botina é a bela Amélia. E num piscar de olhos, ela se torna o centro das atenções de 2 tipos de amor completamente diferentes um do outro. De um lado, a gente tem o Horácio, o tal leão, o conquistador, que vê as mulheres como um troféu, sabe? Uma conquista. E do outro, a gente tem o Leopoldo, que é um poeta. Ele vê a Amélia no exato momento em que a botina cai e se apaixona não por algo físico, mas pelo que ele chama de luz interior dela. Então já dá pra ver o contraste, né? É a obsessão pela perfeição física contra a admiração pela pureza da alma. 2 visões de amor que não poderiam ser mais opostas. E a fixação do Horácio, gente, é uma coisa séria. É totalmente física. Ele examina cada detalhe daquela botina, ele repara no desgaste e conclui que a dona é uma moça, não uma menina. Ele fica fascinado com as ondulações voluptuosas que o pé deixou lá dentro. Ele chega a encontrar um único fio de cabelo e, pasmem, ele cria um altar para a botina, acende velas para ela à noite. Ele não tá nem aí pro rosto, pra personalidade da mulher. O que importa para ele é a forma perfeita do pé, que ele venera como se fosse uma relíquia sagrada. Já o Leopoldo é o extremo oposto. Ouve só o que ele pensa. Eu a amo, amo sua alma, sua essência pura e imaculada. O que eu admiro nela, o que me eleva, é sua beleza celeste. É o anjo que transparece através do invólucro terrestre. Percebe? Ele nem consegue se lembrar direito do rosto da Amélia. Ele está apaixonado por um ideal, por uma visão espiritualizada dela. Pois bem, é nesse ponto que a história dá aquela virada. Uma virada brusca, dramática mesmo. Porque enquanto o Horácio está nessa busca louca pela perfeição, o Leopoldo, ele faz uma descoberta simplesmente horrível. Fica aquela pergunta no ar, né? O que será que a Amélia esconde com tanto cuidado debaixo da barra do vestido? Enquanto o Horácio tá lá sonhando com um pé divino perfeito, o Leopoldo por um acaso consegue ver rapidamente o pé de verdade da Amélia na hora que ela vai subir na carruagem. E o que ele vê? Bom, o que ele vê destrói completamente o ideal que ele tinha. A observação dele é a seguinte: o pé que seus olhos descobriram era uma enormidade, um monstro, um aleijão, um pé pesado, chato, disforme. E é exatamente aí que a grande ironia da história se instala de vez. Olha que situação. A gente tem uma mulher, 2 homens e 2 percepções completamente opostas da mesmíssima coisa.
Agora a gente tem duas obsessões correndo lado a lado. A do Horácio, que é essa busca fanática por um pé perfeito que ele nunca viu, e a do Leopoldo, que é essa luta interna, tormentada por causa do pé deformado que ele tem certeza que viu. E aí, claro, o jogo da sedução começa. A perseguição tem início. O Horácio finalmente consegue descobrir que a dona da botina é a Amélia e começa a cortejá-la. Enquanto isso, o Leopoldo fica lá, se debatendo com todos aqueles sentimentos conflitantes. E a corte do Horácio é, olha, implacável, mas muito, muito bizarra. Ele vai atrás da Amélia com tudo. No primeiro dia, ele já reconhece a marca do pé dela na areia do passeio público. No segundo, já dá um jeito de ser apresentado pro pai dela. Em uma semana já tá visitando a casa dela, só que o olhar dele tá sempre fixo do chão. E na segunda semana ele finalmente se declara, mas não pra ela. Ele declara a paixão que sente pelo pé dela. Imagina a cabeça da Amélia, ela fica totalmente perplexa. O livro descreve que, muitas vezes ela perdia os seus mais ternos sorrisos, porque o moço, em vez de procurar-lhe no rosto a esperança de ser amado, esquecia-se a catar sob o tapete. Por um lado, ela sente aquele poder, de ter conquistado o solteiro mais cobiçado do Rio. Mas por outro, ela fica super desconcertada com esse foco estranho e insistente dele nos pés dela. Enquanto isso, o Leopoldo tá lá, no drama dele, dividido entre o amor espiritual que ele sentia e a repulsa física por aquilo que ele acredita ser uma monstruosidade. Ele não consegue tirar da cabeça a imagem daquele pé deformado. Para ele aquilo é quase um sinal de uma falha moral, uma aberração da natureza que dá nojo nele. Mas ao mesmo tempo, ele continua atraído pela lembrança da alma dela. Que conflito! Até que ele decide confrontá-la. Mas ele não chega acusando, não. Ele faz uma declaração apaixonada, sofrida, dizendo algo como: "Oh, sinto-me capaz de amar o anjo ainda mesmo encarnado em um aleijão." Basicamente, ele está dizendo que consegue amar a alma pura dela, apesar da suposta imperfeição física. E aí a gente para e pensa, o que tudo isso quer dizer, afinal? Bom, aqui a gente chega na parte da reflexão. Porque se a gente der um passo para trás e olhar a história toda, a gente percebe que o romance usa esses desejos conflitantes para explorar temas bem mais profundos. Temas sobre a natureza do amor e sobre o que a gente realmente valoriza. No fundo, a história é uma grande crítica àquela sociedade obcecada por aparências. É sobre o culto à forma física, à beleza superficial. É sobre a diferença entre o amor como posse, que é o do Horácio, e o amor como devoção, que é o do Leopoldo. É sobre o eterno conflito entre o ideal e o real. E, principalmente, sobre o poder que uma obsessão tem de moldar a nossa percepção da realidade. A grande lição, talvez, seja nos perguntar o que realmente importa em alguém. E aí fica uma reflexão interessante, Qual desses dois amores é mais insultuoso? O do cara que venera uma parte do corpo ou o do cara que diz amar a alma, mas sente repulsa pelo corpo? No fim das contas, os dois, cada um do seu jeito, falham em enxergar a Amélia por completo. O Horácio reduz ela a um detalhe perfeito e o Leopoldo separa a alma dela de um corpo que ele considera horrível. E a questão que a pata da gazela deixa no ar pra gente é exatamente essa. No final, o que define um amor verdadeiro? É o que a gente vê ou é o que a gente sente? É uma pergunta sobre visão, sobre percepção e sobre a natureza estranha e muitas vezes contraditória do desejo humano. Uma pergunta que, vamos combinar, continua tão relevante hoje quanto era lá no século XIX. Esse foi mais um episódio do podcast Em Resumo. Espero que essa história tenha te feito pensar, sentir e quem sabe querer mergulhar ainda mais no mundo dos livros. Não esquece de se inscrever aqui no canal Em Resumo, deixar o seu like, compartilhar com alguém que também ama uma boa história e, claro, comentar aqui embaixo qual livro você quer ver no nosso próximo encontro. A gente se vê na próxima leitura. Até lá!